Eu estou recebendo aqui o economista Adriano Paranaíba. A gente vai falar, claro, né, do assunto que está envolvendo o Brasil inteiro, que é essa proposta, essa promessa de tarifar em 50% os produtos brasileiros que forem lá para os Estados Unidos. Então a gente já vai primeiro dar uma boa tarde para o Adriano. Tá tudo bem? Seja bem-vindo, Adriano. Oh, bem, muito obrigado aí por receber. Muito bom estar aqui de novo. Graças a Deus, tudo bem. Antes da gente falar nisso, vamos falar do que o governo de Goiás está fazendo, né, em relação a essa situação. Diante dessa crise comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, o governador Ronaldo Caiado anunciou medidas para proteger a economia goiana. O setor agroindustrial, um dos mais afetados, deve contar com apoio emergencial. Convido o senhor para a gente acompanhar essa reportagem. Durante reunião no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado apresentou ações emergenciais para minimizar os efeitos do tarifaço, que deve entrar em vigor no dia 1º de agosto. Representantes do setor produtivo, empresários, secretários e parlamentares participaram do encontro. Foi uma iniciativa ímpar, entendeu? Bem aceita, todos ficaram muito agradecidos e até mesmo surpresos por ter sido, o governo ter tomado essa decisão, né? Agora depende também dos cada setores, né? Vamos falar com cada setores, conversar com cada um, entender suas dores e aí os desdobramentos vão acontecendo, né? Primeiro nós tivemos o impacto da primeira onda, que é a notícia, atinge aqueles diretos. Depois a segunda onda, que são os investimentos, os empregos e etc e tal. A criação das medidas emergenciais foi bem recebida por representantes do setor produtivo. Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a iniciativa do governador demonstra compromisso com a economia do estado. O governador está buscando alternativas emergenciais, através de fundos de compensação, etc., dentro dessa linha de amenizar esse problema inicial e dar tempo da gente criar o processo de negociação. A CNI colocou vários temas, pedir 90 dias para 90 dias, ampliar esse processo para dar tempo de negociar, não ir para esse confronto de tarifa para lá e tarifa para cá, porque isso aí vai só acirrando e fazer as ações emergenciais. E Goiás foi o primeiro estado a propor objetivamente essas ações emergenciais para acudir esse momento que está passando as indústrias que são exportadores. Uma das medidas defendidas pelo governador Ronaldo Caiado é a exclusão de produtos da área da saúde da sobretaxa. Ele reforça que esse setor não pode ser penalizado. Eu pediria às autoridades americanas que excluíssem dessa tributação, essa taxação, a área de saúde, tanto parte de insumos, medicamentos, certo? Que nós somos dependentes da importação americana e também de peças de reposição, de aparelhos e de tudo isso para que não haja o comprometimento da nossa estrutura hospitalar. Produtos como a carne, pescados, açúcar orgânico, soja e couro estão entre os principais itens exportados por Goiás e podem ser impactados com a nova tarifa. Nos próximos 2 dias, reuniões serão realizadas com todos os representantes dos setores produtivos e, para evitar prejuízos à economia, o governo propôs medidas preventivas como o Fundec, um fundo de estabilização fiscal e também o Fundo de Direitos Creditórios. São créditos de ICMS que são ativos das empresas. Como tal, esse crédito ICMS, ele não é reajustado, ele não é beneficiado com nenhuma taxa. Ele tem um crédito, esse crédito é congelado. O que nós vamos fazer? Esse crédito que essas empresas têm, nós vamos levá-la para criar um fundo. Em contrapartida, o sistema financeiro apresentará ali a contraparte, ou no mesmo valor, ou um pouco mais, para que a gente tenha uma taxa de 10%. Eu estou apresentando 314 milhões, a taxa zero. Vem o dinheiro do mercado, acopla este fundo, desde que eu traga a taxa de juros a custo 10% ao ano. E aí, de acordo com aquela empresa que está em situação de maior risco,
eu já teria aí, no mínimo, um fundo de 628 milhões, e que seria destinado a poder atender às necessidades imediatas e até capital de giro. O anúncio do governador Ronaldo Caiado, nesse momento, né, que nós já estamos quase no dia 1º de agosto, o Adriano está aqui com a gente, economista. Vamos traduzir isso de uma forma mais transparente, porque é muito técnico isso, né, Adriano? Não é brincadeira. Vamos lá. Vamos pegar um setor que exporta, não vou dizer qual é, mas ele exporta para os Estados Unidos. De repente, tem essa taxação de 50%, ele para de exportar para lá. Como é que ficaria essa medida do governo para essa empresa? Na verdade, assim, os setores que exportam, eles acabam, por causa da Lei Candir, sendo beneficiados de não pagar o ICMS. Esse ICMS que o governador falou, para vocês verem, tanto que nosso código tributário é uma bagunça. Vocês viram a dificuldade do próprio governador de tentar explicar o que é o crédito do ICMS. Então, muitas operações que envolvem vários tipos de taxas de imposto de ICMS diferenciado, acaba gerando o que a gente chama de crédito de ICMS, que muitas empresas não conseguem usar esse crédito. Ela fica lá parada e ela não consegue usar. Então, o que o governador está querendo fazer é pegar esse crédito, remunerar ele com uma taxa de juros para esse dinheiro aumentar e ele poder usar esse recurso para poder financiar quem está sendo prejudicado com essas medidas do tarifaço do Trump. Se as tarifas entrarem em vigor, como é que ficaria o nosso setor da carne, de outros que a gente exporta para lá? A gente poderia ter uma retração, mas a gente teria condição de procurar um outro mercado mais rápido? Bem, a verdade é que há 15 anos atrás, o mercado brasileiro exportava muito para os Estados Unidos. Hoje nós migramos nosso volume de exportação para a China, mas ainda temos muitas exportações para os Estados Unidos. A gente ainda exporta muito porque os Estados Unidos, querendo ou não, é o maior mercado consumidor do mundo. O que vai acontecer é que muitos produtos que seriam exportados, que por causa das tarifas, muitas vezes só o medo de ter essa tarifa já vai fazer o pessoal parar de comprar esse produto. Então, assim, quando que essa tarifa vai começar? Mesmo antes dela começar, muita gente já começa a parar de comprar do Brasil lá nos Estados Unidos, porque não sabe quando é que vai começar a tarifa ou não, porque essa tarifa vai ser cobrada do consumidor americano. Quer dizer, isso é ruim para eles também. É ruim para eles. Quem paga essa tarifa vai ser o consumidor americano, entendeu? Então não é que o nosso produto vai ficar mais caro. Na verdade, ele vai no mesmo preço, só que quando chega lá, para o consumidor americano consumir, ele vai ter que pagar essa tarifa para o produto entrar. Então, isso vai fazer com que muita gente não queira importar lá nos Estados Unidos os nossos produtos. Então, as pessoas que exportam, as empresas que exportam carne, soja, suco de laranja, mel, vi um caso recente de mel, nós temos uma exportação grande de mel para os Estados Unidos, não Goiás, mas Espírito Santo, e o que acontece? Esse produto vai voltar para o mercado interno. Então, num primeiro momento, é possível que a gente observe uma redução de preço, porque esse excedente... carne também? Também, envolveria carne, frango, a gente exporta muito frango. Então, nesse primeiro momento, os produtos cairiam um pouco de preço. Vai cair de preço, mas aí não pode cair numa armadilha de que isso vai ser bom. Por quê? Porque assim que as empresas, vamos dizer assim, desovarem esses produtos do mercado interno, elas vão reorganizar suas plantas de produção. E isso vai ser muito ruim, porque elas, como não vão mais exportar o volume que elas exportavam, elas vão começar a mandar a gente embora, parar de comprar insumos, e aí os preços não só vão aumentar, como essas empresas vão começar a mandar pessoas embora, porque não vão conseguir mais exportar. Não seria melhor procurar outro mercado ao invés de tomar essa atitude? Mas a empresa não tem como a gente desfazer da fábrica, né? Você tem lá eu digo ela continuar a produção procurando outros mercados. Sim, mas isso é uma busca constante das empresas. As empresas querem abrir mercados, exportar para outros países, mas, por incrível que pareça, muitas vezes a própria política de comércio internacional brasileira atrapalha. Nós temos o Mercosul, que trava muito, né? Nós temos a União Europeia, que tem uma série de restrições. Então, assim, o produtor brasileiro, o produtor goiano, ele quer exportar para o mundo todo. Ele não escolhe bandeira para exportar. Quanto mais exportar e para quantos mais países, melhor. O problema é que você substituir um mercado tão grande quanto os Estados Unidos, por mais que a gente exporta muito para a China, é um mercado muito qualificado e que a gente tinha uma série de conquistas que a gente teve. Não foi fácil o produtor brasileiro colocar o seu produto lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Dia 1º de agosto está chegando. Adriano Paranaíba, economista, obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Uma boa tarde. Boa tarde para todos nós.